Muito bem, meus irmãos, nós estamos com um tema novo esse ano, tá? Nós estamos iniciando hoje de manhã, já conversamos um pouquinho, uma igreja cosmopolitana ou cosmopolita em São Carlos. Por que essa ideia, por que esse tema, qual que é a nossa conversa aqui? É o seguinte, gente, nós temos um desafio muito grande como igreja. Sabe o que vai acontecendo? É o seguinte, depois de um certo tempo, toda igreja passa por esse processo. Você sabe que quando eu fui fazer uma pós-graduação sobre justamente a liderança, gestão de trabalho com igreja, as igrejas têm um ciclo, viu, gente? E esse ciclo, às vezes, ela morre. Não morre necessariamente, fecha as portas e não existe mais. Ela deixa de ter sentido. Ela deixa de ser relevante numa cidade. Quando isso acontece, ela morre. Tá? Então, a igreja tem um ciclo. Nos primeiros anos de vida, ela tem aquele desejo de compartilhar o amor de Deus. Parece o primeiro amor, né? Você sabe que quando a gente se converte, os 3 primeiros anos de conversão, se alguém passou por essa experiência, são os anos que você mais compartilha do amor de Deus com seus amigos, seus familiares. É uma média, né? Existe diferença, mas a média é essa. Passam-se anos, a gente não fala e não compartilha do amor de Deus por ninguém. A gente não ora por uma pessoa que está precisando, a gente vai se fechando no nosso casulo. Isso acontece individualmente, tá? Nos 3 primeiros anos são os anos que você mais vai falar de Deus, vai compartilhar do amor de Deus com as pessoas, você vai viver a paixão, primeiro amor. Depois disso, a tendência é esfriar. É claro que a gente está sempre tentando quebrar esse ciclo. A igreja, ela passa por um ciclo, tá? É a mesma coisa, ela nasce, ela tem vida, ela tem paixão, ela quer anunciar o amor de Deus, ela tem tudo isso.
Depois ela vai entrando no que a gente chama de um platô. Quando a gente faz, é uma curva que se faz, tá? Isso é uma estatística mundial. Depois ela entra num platô, quando ela entra no platô, a tendência é ela começar a entrar em decadência. Às vezes, numericamente, ela mantém aquele grupo, às vezes até financeiramente ela está tendo uma boa arrecadação. É quando a liderança fala assim, olha, nós já estamos arrecadando o necessário para a manutenção. E a igreja começa a entrar, então, num ciclo, tá, vicioso, e os membros, sem perceber, eles começam a entrar nesse ciclo vicioso, e a igreja está num platô. Deixa eu falar, platô, quando a gente fala sobre liderança, avivamento, é UTI. Só que para os olhos de muitos, nossa gente, olha que maravilha, como nós estamos bem agora, hein, né? A igreja está funcionando direitinho, ela abre naquele dia, naquela hora, ela fecha, ela arrecada tudo certinho, paga suas contas, pronto, missão cumprida. Não. Para quem trabalha com avivamento, isso aí é UTI. Tá? Dali, meu querido, a tendência é só decair. Espiritualmente, a igreja vai decaindo, começam a surgir uma série de anomalias, porque essa igreja está fechada, e todo ambiente fechado cria mofo, começam a surgir muitas coisas ruins, o amor vai se esfriando, vira aquela coisa mecânica, bater cartão mesmo, e a gente não percebe, a gente entra nesse ciclo vicioso, e aí é que a gente vai começar a perceber os frutos negativos disso quando? Quando os nossos filhos não têm mais prazer, nem amor pelas coisas de Deus. Quando eles entram na adolescência, eles querem viver longe daquele negócio. Aquilo ali se torna um lugar de pessoas que não têm amor, não têm misericórdia, de pessoas que não oram, não pensam nos de fora. A igreja vive para si mesma, de portas fechadas. Isso é uma tendência, tá? Existe estudo sobre isso. E a nossa igreja é uma igreja jovem, a igreja mais jovem das presbiterianas de São Carlos, de linha reformada, antiga, né? É a mais jovem aqui na cidade, né? Bom, comparada com a primeira igreja, a primeira igreja foi fundada em 1875. A igreja central que a gente fala, aquela fica na Alexandrina, né? 1875. Vai vendo. É muito tempo, né, gente? Nós fomos organizados em 2005. A diferença é enorme, né? Estamos completando agora 13 anos. E é uma tendência nossa, ainda não entramos em platô, mas é uma tendência, em breve, a nossa igreja, conforme ela for crescendo, para a igreja presbiteriana, 13 anos é muito nova. Para as comunidades que surgem por 13 anos já está velha, né? Porque as igrejas surgem, né, assim, para a igreja presbiteriana, o modelo presbiteriano é jovem, né? Muito jovem mesmo. Então, daqui a pouco, conforme vai recebendo o número de membros, a igreja vai conseguindo organizar como instituição, é uma tendência que a gente não percebe. A tendência nossa é de entrar em platô. E, naturalmente, se Deus der graça para que a liderança, o conselho, aqueles que estão à frente, anteverem essas coisas, eles vão começar a trabalhar, tá, preventivamente. Não vamos esperar entrar em platô, não vamos esperar entrar na UTI, para dizer, ai meu Deus, e agora? O que está acontecendo? A gente já tem que trabalhar antecipadamente. Isso é para isso que existe líder, viu, gente? Líder é aquele que olha lá na frente. Os membros não estão vendo isso aí, mas a gente foi estudar e sabe. Então, Deus vem despertando esse tema, não é de hoje, não é de agora. O conceito de uma igreja cosmopolita é uma igreja que não se satisfaz, não se contenta com o igual. Ela quer buscar o diferente. Pessoas. Ela quer realmente ser confrontada com esse desafio, que é o maior desafio que a igreja do século XXI vai enfrentar, e nós já estamos entrando no desafio da unidade na diversidade. Porque a igreja, depois de um tempo, ela vai formatando os membros, eles vão ficando tudo igualzinho, sabe, gente? A roupa deles vai ficando parecida, o jeito de falar, o corte de cabelo, é sério. A gente não percebe, a gente vai formatando, fica tudo igualzinho. Então, entra um corpo estranho, já está falando o nome, não dá certo, ele não se encaixa. Então, a igreja tem que estar o tempo todo
se questionando se ela está entrando nesse modelo, nesse platô, vamos dizer assim, nesse ciclo vicioso. Então, eu acredito que esse tema, ele vai nos despertar. Esse é o propósito. Para a gente estar revendo, tá? Revendo a nossa visão, o que Deus quer de nós, por que existe essa comunidade aqui, por que ela foi fundada aqui, nessa cidade, por que você está aqui. Ninguém está aqui por acaso, gente. Deus te trouxe aqui por algum propósito. O propósito do nosso tema desse ano é fazer você olhar primeiro para dentro de si, não pelo outro, né, para dentro de si, e perguntar, o que Deus quer de mim? Individualmente, e depois vamos pensar como igreja, coletivamente. O que Deus quer de nós? Por que Ele me chamou? Qual o propósito? Como está a minha vida? Será que a minha vida individual já entrou no tal do platô? Que para quem estuda esse assunto, platô é UTI. Mas para muitos de nós, platô é estabilidade financeira, familiar, profissional. Entrei no platô, tá certinho, não mexe. Não mexe. Eu já estou batendo meu cartão. As coisas estão funcionando. Entra no automático. Isso acontece individualmente e pode acontecer coletivamente, no ciclo de vida das igrejas. Então, o propósito principal é esse, internamente falando. E externamente? Externamente é desafiar as pessoas que passam aqui na rua, que entram na internet, entram no site da igreja, entram numa rede social, no Instagram, no Facebook, qualquer um dos nossos meios de comunicação, ligam um programa de rádio, ou ligam lá pela internet, acessam o nosso rádio pela internet, ele se sinta realmente desafiado a vir, acolher, se sentir acolhido aqui, convidado a entrar, porque é uma igreja que não quer entrar num ciclo vicioso, não quer ser formatada para um grupinho, uma igreja aberta para o diferente. Por isso que o nosso tema, ele envolve muitas coisas. Primeiro, a questão do venha como está. Isso é básico, gente. Isso aqui não foi eu que inventei, viu, gente? Quem inventou isso foi o Senhor Jesus Cristo. Quando você lê lá nos evangelhos, o convite de Jesus como que é? Arruma a sua vida, coloca tudo em ordem, acerta tudo, depois você vem, tá? Não é isso que Jesus diz. Ele diz assim, vinde a mim, vós todos que estáis do jeito que está, cansados e sobrecarregados. O conceito de cansado e sobrecarregado é alguém que está machucado, tá? Porque está carregando um peso que não suporta mais. Esse peso pode ser realmente preocupações, hábitos, vícios, pecados, coisas que estão martelando a pessoa, ela não aguenta mais. E dentro do contexto, Jesus vai aplicar a questão do jugo. Tomai sobre vós o meu jugo, ele fala. A ideia é um jugo que está sobre a pessoa, que está esfolando, que está machucando. Uma figura muito interessante para o Senhor Jesus usar, porque ele era carpinteiro. O Senhor Jesus, ele muito provavelmente fez muitos, ele esculpiu, ele preparou jugos para colocar nos animais. E um mau carpinteiro fazia aquela coisa grotesca que machucava o animal. Um bom carpinteiro muito provavelmente fazia um jugo que caía suave e o animal não se machucava durante a sua jornada. E o que Jesus convida é isso, venha como está, vinde a mim e vós todos que estáis cansados, o conceito grego lá é a ideia de machucado, ferido, tá? E sobrecarregado. Vinde a mim e vós todos estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele promete isso. Tomai sobre vós o meu jugo, ele fala. Essa é a ideia. Vinde a mim, vós todos estão cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, e depois no fim, aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração. É importante de observar isso, porque vem a segunda parte. Eu estou divulgando, trabalhando com esse tema, e essa série que nós vamos trabalhar, e o tema que nós vamos enfatizar esse ano, e usei uma frase daquele autor que não é pastor, não
não é, vamos dizer assim, formalmente, né? Mas é um dos escritores mais lidos hoje nos Estados Unidos, que é o Philip Yancey. Ele é um jornalista que nasceu e cresceu numa igreja ultra fundamentalista e conservadora que havia lá no interior dos Estados Unidos. E ele não via mais na sua idade, entrando na idade adulta, jovem, adulto, a graça, o amor de Deus. Ele foi se afastando, esfriando espiritualmente, tá? E se afastou de Deus. Mas depois de muito tempo, depois de sentir as dores e o peso de quem está longe de Deus, que é pior, né? A vida dele, uma história muito bonita, ele retorna. E ele vai passar a frequentar uma comunidade, se eu não me engano, na cidade de Chicago, posso estar errado aqui agora. E ele dá detalhes interessantes sobre essa igreja, essa comunidade que ele vai frequentar, e que ele volta a conhecer de novo a graça de Deus de uma forma diferente. Por isso que ele vai escrever um livro muito famoso chamado Jesus, que eu nunca conheci. Esse livro é lindo, 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 eu estou lendo ele, me estimula muito a pensar nessas coisas. Ele passa a ver ao Senhor Jesus com outros olhos, tá? Bíblicos, do jeito que realmente Jesus é. E interessante no livro que ele dá um panorama sobre os vários Jesus, né, interpretado pelas várias religiões, pelas várias visões que as pessoas têm, e ele procura trazer o Jesus bíblico, Jesus dos evangelhos, que não tem nada a ver com os Jesus que muitas vezes é pregado em muitas igrejas. Jesus, a gente tem que lembrar uma coisa, gente, cristianismo é uma religião que foi iniciada no contexto oriental, não é uma religião iniciada no contexto ocidental. Eu sei que a mensagem vai muito além de questão oriental ou ocidental, mas vamos pensar uma coisa. Jesus era muito mais oriental do que ocidental. A ênfase de Jesus nunca foi no ter, mas no ser. O que ensinam sobre Jesus, nos dias de hoje, ter. Tem nada a ver. Jesus condena isso. Ele quer dizer que a vida do homem não se constitui na abundância do que ele tem. É um outro Jesus. É um Jesus que não tem nada a ver com o que pregam. Jesus, a ênfase dele é voltada para dentro. Meditação, uma palavra que muitas vezes cristão fala, não, isso tem a ver com religiões orientais, com não sei o que não sei o que. Gente, não tem palavra mais repetida na Bíblia do que meditação. Você voltar para dentro de si. Você voltar para dentro de si e se conhecer. E entender o que está passando dentro de você. E a religião hoje é uma religião que não nos convida a voltar para dentro. É uma religião da conquista, né, do sucesso, que não tem nada a ver com os evangelhos. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina a amar as pessoas como elas são. Aceitar as pessoas nas suas limitações. As religiões que pregam Jesus ensinam justamente o contrário. Na verdade, se nós fizermos uma análise de quem é Jesus da Bíblia e quem é o Jesus pregado e ensinado nas inúmeras igrejas, religiões, das várias vertentes, não só, muitas do meio evangélico, que se diz evangélico, você vê que não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Tá? É muito interessante a gente observar isso. Era o Jesus da oração, da meditação, o Jesus da introspecção, o Jesus que ensina a ter uma vida simples, tá? Desprendimento. O tempo todo a ênfase de Jesus é isso. Simplifica, gente, simplifica. E nós vivemos um contexto que os evangélicos aqui no Brasil, eles estão complicando a vida cristã. Eles colocam mais peso, eles criam coisas, eles inventam coisas, e a Bíblia simplifica, tira. Eu até meus 40 anos, quando fechava um ano, eu abria a minha agenda e eu passava a escrever 1 milhão de coisas que eu queria fazer aquele ano. 1 milhão de coisas que eu queria fazer. Não, fazer isso, fazer isso. Estou aprendendo. Quando a gente faz a curva, né? Tá? A curva, depois dos 40, eu abro a minha agenda e eu começo a riscar o que eu não vou fazer esse ano. Aí que a gente começou a amadurecer um pouquinho na vida. Um pouquinho. E o Cristo que é pregado hoje é um Cristo que complica a nossa vida. Com regras, com usos e costumes, uma série de coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Meu querido, eu não tenho dúvida, se a gente não tomar cuidado, nós vamos começar a seguir um Jesus que não está na Bíblia.
É um Jesus inventado pela mente dos homens, pelas obsessões de líderes que colocam sobre nós, como aconteceu na época de Jesus, um peso que Jesus não colocou. Exigem coisas que Jesus nunca exigiu e confundem a nossa vida. E é por isso que você encontra hoje no meio evangélico pessoas deprimidas, sobrecarregadas, cansadas, vazias espiritualmente. Elas não vivem o ser, elas buscam o ter. O buscar a Deus é para ter alguma coisa, para conquistar sucesso. Para tudo, gente. Para esse trem, desce, que isso não tem nada a ver com Jesus da Bíblia. Então é essa jornada que nós vamos começar a ter. Devagar, entendeu? Ao longo desse ano vai ter uma série ou outra que vai desafiar você a rever a sua espiritualidade. Rever o que você está buscando. Onde você está investindo o seu tempo, a sua vida. O que você vai fazer? Você tem que olhar daqui a 5 anos. Onde você pretende estar daqui a 5 anos? O que você pretende estar fazendo daqui a 5 anos? Olhe para as pessoas mais importantes da sua vida. Muitas vezes, nesse frenesi, nessa roda viva, que mesmo pessoas que se dizem espirituais e religiosas estão entrando, elas estão perdendo as coisas mais importantes. E quais são as coisas mais importantes dessa vida? Primeiro, não são coisas, são pessoas. Já começa por aí. Tá vendo? Eu falando, a gente nem percebe, né? Coisa mais importante, deixa eu pensar. Coisa mais importante, pastor. Não são coisas, são pessoas. Não vai ter nada mais deprimente. Quando você chegar no final da sua jornada aqui, você descobriu que você seguiu um Jesus que não existe. Que era uma projeção das obsessões humanas. Um Jesus fruto de um marketing gospel, que não preenche o nosso vazio existencial e nos leva por um caminho tortuoso, e que eu não tenho dúvida, aquela mensagem de Jesus serve para os evangélicos brasileiros do século XXI. Vinde a mim, vós todos estão cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados. Alguns, por um lado, cansados e sobrecarregados de uma vida distante de Deus, que se entregaram a ideologias, filosofias e muitos ismos que esse mundo nos oferece, estão cansados e sobrecarregados. E outros religiosos, que passaram a seguir um Jesus fruto da mente do homem, que sobrepõe o Cristo da Bíblia, que tira de nós a paz, que enche a gente de expectativas equivocadas, que no final vai ser frustração, desespero, e alguns vão abandonar a fé. E é possível muitas pessoas serem espirituais e religiosas, mas elas estão cansadas e sobrecarregadas. Tem alguma coisa errada, gente. Para tudo. Eu quero descer. Eu quero rever minha vida. Eu quero chegar no final da minha jornada e dizer, valeu a pena. Cada minuto, cada centavo, cada investimento que eu fiz, nas pessoas certas, nos caminhos certos, nas coisas certas, mas começando por pessoas mais importantes.